Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Vamos chamar Ele de maravilhoso? É a coisa mais linda que existe quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos as boas novas, quando nós nos desprendemos, nos desligamos da religião e da religiosidade, quando a religião e a religiosidade não pertencem mais a nós, que nós não somos frutos dela, nós não somos modelos da religião e da religiosidade, é que nós podemos não conhecer a pessoa que está do nosso lado, nós podemos nunca ter entrado num ambiente como este, nós nunca temos chegado num lugar, numa igreja como essa, mas se nós formos livres e libertos da religião e entendermos o que é Deus para a nossa vida, nós podemos nos confraternizar como uma família, nós podemos nos confraternizar como um corpo e adorar a Deus em espírito e em verdade. Ei, irmão, olha aqui para mim um pouquinho. A coisa mais terrível que existe, o mal maior que existe, é a religião e a religiosidade. Famílias são separadas por causa da religião. Não, agora você pertence a tal religião, não quero mais relação com você. Nós vemos todos os dias no noticiário, lá no Oriente Médio, pessoas se matando, se degladiando em nome da religião. E o que a religião produz para você? O que a religião produz para nós? A religião não produz nada. A religião produz uma sociedade doente, uma sociedade viciada, uma liderança manipuladora, ameaçadora. Não, porque essa aqui é a igreja certa. Não, porque essa daqui é a igreja mãe. Eu não vi isso na palavra de Deus, em lugar nenhum. Mas eu vejo Jesus falando umas coisas tão interessantes, dizendo: aonde dois ou três se reúnem em meu nome, ali eu me faço presente. Aleluia. Ei, irmão, quero dizer para você que Jesus está aqui esta noite. Se vai aplaudir, aplauda direito, aplauda como crente. Aleluia, porque é para Jesus. Glória a Deus. Aonde estivessem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me faço presente. Jesus estava dizendo: eu não preciso de uma multidão, eu não preciso de uma centena de pessoas, eu não preciso de uma instituição milenar, centenária, anual de qualquer forma, para mim me manifestar. O que eu preciso é um coração, uma alma temente e que queira me adorar. Quando Jesus encontra-se com aquela mulher samaritana e pede um pouco de água para beber, ele diz para aquela mulher: me dá um pouco da água. Aí Jesus fala para ela que se ela bebesse da água que ele desse para ela beber, ela nunca mais teria sede. Aí entra o primeiro embate da religião e dos conceitos da religião, porque ela era uma samaritana. Os samaritanos não congregavam da mesma maneira que os judeus congregavam. Os judeus já tinham instituído uma forma de adorar a Deus, que era ir ao templo. Os samaritanos ainda iam ao monte, no tempo de Moisés, Jacó. Então ela começou a discutir com Jesus, dizendo: pois é, vocês dizem que nós temos que ir ao templo. Os nossos pais e os nossos antepassados dizem que nós precisamos ir ao morro. E Jesus olha para ela
E Jesus consegue contrapor essa situação e ultrapassar essa barreira maldita da religião, das denominações, do denominacionalismo, daquelas placas, entendeu? E Jesus consegue dizer para ela, olhando dentro do coração dela: mas vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O que é isso? É eu sentar aqui na cadeira, me congregar com mais do que 2 ou 3 e levantar para Deus a minha adoração, o meu louvor, colocar para Deus as minhas necessidades, as minhas petições, colocar para Deus as minhas fraquezas, os meus traumas, as minhas imundícias, as minhas fraquezas, e dizer: Deus, eu estou aqui. Mas eu estou aqui porque eu não estou aqui simplesmente para olhar, sabe, para as coisas que são visíveis, mas eu estou aqui para olhar para o invisível. Porque quando nós estamos num ambiente desses, num ambiente de fé, nós enxergamos aquilo que não é visível aos olhos humanos, nós tocamos aquilo que não é tocável na mão, e nós conseguimos alcançar coisas que não estão ao nosso alcance. Você entendeu isso? Quando você está num ambiente de fé, quando você está num ambiente livre da religiosidade, livre dessas coisas, que você está disposto a adorar a Deus, você conquista em Deus, você adora em Deus, você manifesta o seu amor para Deus, e aí Deus faz você pegar coisas que você não pegou, Deus faz você enxergar coisas que você ainda não enxergou, Deus faz você ter coisas que você ainda não as tem. Ei, coisas que você ainda não as tem. Tem pessoas aqui, que estão aqui dentro, que ainda não têm paz, não dormem bem, não estão bem no seu local de trabalho, não conseguem ficar lá. Tem uma coisa que os tira, vem na igreja, não consegue ficar bem, tem uma coisa que perturba, não consegue sair, sabe, da lama, parece que os pés estão enterrados e tenta dar um passo para frente, e você se vê dentro de uma areia movediça. Deus nessa noite trouxe você aqui para você enxergar uma coisa: você precisa se desvencilhar, se desvincular das coisas que o aprisionam e o pega, e agarra você pelas pernas. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus não quer nada com reserva de domínio, nada que tenha constando nos termos da Escritura, alienação fiduciária ao Banco do Brasil, alienação fiduciária à construtora tal. Sabe o que eu estou falando? As coisas, os bens, as propriedades, elas podem estar constando isso, mas nós, Orlando, nós, pastor Ademir, nós temos que ser livres. Hoje de tarde lá na casa do pastor Ademir, eu deitei, desliguei meus celulares, é plural, é 2, desliguei meus celulares, peguei a palavra, o arzinho condicionado ligado, puxei o cobertor e falei: ai pai, vem aqui que eu vou te dar um cheiro, vou te dar um abraço, vou te dar um beijão, vou dizer que você é meu Deusão. Sabe por quê? Porque nós temos isso quando nós somos desapegados da religiosidade, quando nós entendemos que a nossa motivação de vida é Deus, e que tudo é Deus na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando nós entendemos, queridos, que Deus é o centro da nossa vida, quando Deus é o tudo na nossa vida, nós não precisamos mais ficar buscando as coisas que estão nas mãos de Deus. Nós trocamos de nível.
E a grande necessidade das pessoas e do cristianismo hoje em dia é entender isso. Porque nós somos alvo de heranças malditas no nosso país, na nossa nação. Heranças centenárias de criarem em nós aquilo que lá no interior nós falamos, que eles colocam no cavalo do leiteiro para nos fazerem chegar assim. Entendeu? Aonde que Deus quer fazer com que nós tenhamos uma visão global, uma visão da totalidade. E daí, como disse o pastor Ademir, que essa igreja, que esse ministério não venha para essa cidade, entendeu? Com o intuito de demonstrar para vocês, para uma sociedade, para as pessoas, para a nova geração que está vindo, que é possível alcançar os favores e aquilo que as mãos de Deus podem produzir. Mas que essa geração, pastor Ademir, de pessoas, essa geração de homens e mulheres de Deus, venham entender, e nós venhamos a entender que não é simplesmente aquilo que as mãos de Deus podem fazer em nosso favor, mas é entender aquilo que Moisés entendeu, quando Deus tirou o povo do Egito. Quando Deus tira o povo do Egito, faz eles caminharem, o maná desce do céu para eles comerem, da rocha brota água para eles beberem, entendeu? As roupas não foram trocadas e elas estavam lá, pelo período de tempo que eles estavam lá. Os calçados não eram trocados, mas estavam lá. Havia a manifestação de Deus. Mas chegou um momento que Moisés tinha estado no monte, tinha estado lá em cima e desceu, e o povo estava lá, o povo estava reclamando, o povo estava descontente. Aí Moisés desce, coloca uma toalha sobre a cabeça. Por quê? Porque o povo vinha até ele e não conseguia olhar nele, porque tamanha era a unção, tamanha era a autoridade, tamanha era o derramar de Deus sobre a vida dele, e eles não conseguiam olhar para ele. Aí Moisés passa a ensinar o povo e faz uma oração. Ei, irmão, olha aqui para mim, querido. Faz uma oração que muda toda a história dele, da descendência e de todos aqueles que estão com ele. Ele disse: eu não quero mais o que as tuas mãos podem produzir. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: Deus, tudo isso que o Senhor produz para a nossa vida, amém, glória a Deus. Os outros vão olhar em nós e vão ver a tua presença, a tua manifestação, o Senhor nas nossas vidas. Mas eu não quero mais isso, porque depois que nós experimentamos uma experiência em Deus, queridos, nós trocamos as coisas por Deus. As coisas não ocupam mais espaço na nossa vida. As pessoas estão por aí falando e dizendo, né? Nós amamos Deus, nós nos relacionamos com Deus, eu sou cristão. Ai, eu sou cristão, mas as coisas tomaram um espaço na vida delas muito maiores que aquilo que elas dizem ser, e elas acabam mentindo para elas mesmas. Pessoas que eu convidei hoje à tarde para estarem aqui, e elas se dizem cristãos fervorosos, autênticos, mas elas trocaram as coisas lá de fora para não estarem aqui. E eu faço uma pergunta para vocês: naquilo que nós aplicamos no nosso coração, aonde que está o nosso tesouro? Não responda para mim, responda para você. Não responda para mim, responda para você. E aí Moisés, queridos, ele fala: Deus, são muitos os teus milagres, são muitos os teus feitos, mas de agora em diante não nos faça subir se o Senhor não for à frente de nós.
Moisés não queria mais o favor das mãos de Deus, não queria mais, sabe, a condução das mãos de Deus. Sabe o que Moisés queria, pastor Ademir? Queria Deus por completo. Ele troca de nível, troca de entendimento. O teu favor eu já tenho, o que as tuas mãos faz, eu já tenho, Deus, mas agora eu quero que o Senhor suba conosco, e se o Senhor não subir conosco, nos faça morrer aqui agora. Ei, querido, você quer a prosperidade, você quer a bênção de Deus, você quer a restauração do seu casamento, você quer, sabe, uma profissão, você quer ir bem na sua vida, amém, glória a Deus. Deus faz tudo isso e muito mais. Mais ou menos, vocês conhecem um pouquinho do meu testemunho. Há uns anos atrás, eu era um rapaz que andava de Fiat 147, uma porta de cada cor. Engatava a primeira e acelerava tudo, e depois estava um toque, tipo fazer marcha daqueles motor Perkins, botava a segunda e tinha uma gataiada na caixa, não entrava, tinha que engatar a terceira e saía quicando. Deus faz, Deus prospera. Eu ouvi há 2 semanas atrás o testemunho do Mosh Safra. Hoje administra aquilo que os 2 irmãos, Segmundo Safra e o Edmundo Safra, construíram no Brasil como um império bilionário. Bilhões. Individualmente são os homens mais ricos do mundo. O Moisés administra o Banco Safra na Avenida Paulista, no centro financeiro da América Latina. Antes dele chegar ao banco, ele passa e fica 1 hora adorando Deus. Sai para o meio-dia, para o seu almoço, vai para um lugar aonde eles se congregam e adora a Deus. E ao final da tarde, antes dele ir embora para sua casa, ele passa naquele lugar e passa mais 1 hora adorando a Deus. E é um dos homens mais ricos, bilionários do mundo. Adora o mesmo Deus que eu e você adoramos. E agora eu faço uma pergunta para você: Deus não é altamente suficiente para promover, para produzir o que Ele quer na sua vida? Mas segura aí, irmão. Mas enquanto a tua motivação for tirar das mãos de Deus o que Ele tem, Deus não vai fazer. Deus vai te dar só isso. O que for a tua motivação. Sabe por quê? Porque Deus é engraçado. Deus às vezes ele é bem cômico, né? Eu vejo na figura de Jesus um cara bem hilário, bem cômico. O cara está há 38 anos ali sofrendo, esperando para alguém botar ele no poço. Ele olha e diz assim: você quer ser curado? Se fosse eu ia dizer: Jesus, tu bateu com a cabeça? Eu estou aqui há 38 anos, é claro que eu quero ser curado, Jesus. Aí Deus, Ele vai largando algumas coisas nas nossas mãos, mas Ele está lá olhando para nós dizendo assim: eles não sabem que pensamento que eu tenho sobre eles. Eles não sabem que os meus planos são maiores que os planos deles, que eu tenho caminhos mais altos do que o caminho deles. Eu tenho coisas maiores. Mas nós ficamos ali às vezes insistindo e querendo das mãos de Deus poucas coisas, pequenas coisas, em vez de nós nos entregarmos totalmente para Deus, e ir a Deus
E eu tenho entendido, pastor Ademir, na minha vida, na minha caminhada, por onde Deus tem me levado, que cada vez nós precisamos mais evidenciar Deus e atributar e atribuir tudo para Ele. No Brasil, nos últimos 20 anos, um negócio chamado Igreja Evangélica Brasileira, que nem existe isso, não existe isso. Se você for ver judicialmente, legalmente, não existe Igreja Evangélica Brasileira. Existe um conglomerado de igrejas que se denominam evangélicas. Só que o que aconteceu nesses últimos anos? Se valorizou mais as instituições, se valorizou mais o corporativismo e a grandeza dessas instituições. E Deus foi ficando para o lado de fora. E Deus foi ficando ausente. Porque a motivação dessas pessoas que estão liderando esses conglomerados, essas igrejas, a motivação delas é financeira, é de manipulação, é de tantas outras coisas, menos de levar as pessoas a serem livres e libertas verdadeiramente e conduzi-las para um caminho que as leva para o céu. E aí as pessoas são pegas, sabe por quê? Pelas suas ganâncias, e a psicologia diz claramente isso. A pessoa morre por aquilo que ela se aplica, e aí ela se aplica em querer as coisas, em ter as coisas, em ver as coisas e ouvir algumas pessoas subindo nos altares e contando uma história de vida, sabe, que as convençam de que aquele é o caminho, mas não as colocam em Deus. Por isso que quando o pastor Ademir me ligou, eu disse: veja alguma coisa com o nome da igreja que se relacione à transformação, a restituição, a mudança, porque é isso que a vida de vocês promove na vida das pessoas que conhecem a vida, a história e o testemunho de vocês. É isso que promove. O que Deus fez na família do pastor Ademir é o que nós precisamos entender, que é o que Deus é capaz de fazer, o que Deus é capaz de transformar lares sem esperanças, pessoas conduzindo a sua vida num caminho errado, mas quando elas colocam Deus e a essência de Deus nas suas vidas, e elas resolvem pagar o preço e abandonar tudo aquilo que a velha natureza, o velho homem, a velha pessoa promovia, fazia, e dizer: não, de agora em diante eu vou andar pela palavra, vou andar pela verdade, não vou andar mais pela religião, vou deixar Deus fazer e fazer o que Ele quiser na minha vida. A vida da gente é transformada. Queridos, você está aqui talvez numa noite como essa, na esperança de que algo, sabe, que você tanto está pedindo, aconteça, ou que Deus use o pregador para vir aqui no meu lado, colocar a mão sobre a minha cabeça e falar comigo, porque eu estou esperando. Isso pode acontecer. Isso é a manifestação de Deus. Mas quando você subir de nível e trocar de nível, você não vai precisar ficar nessa dependência. Sabe por quê? Porque você vai ter comunhão suficiente para dizer: senta aqui do meu lado e ministra no meu coração. Senta aqui e ministra no meu coração. É que você não precisa mais de muleta.